Nesse domingo acontece mais uma cerimônia de entrega do Oscar e a principal premiação da indústria cinematográfica norte-americana sempre levanta a questão: que autores foram mais adaptados para o cinema? O que faz um livro resultar em filmes premiados? Para responder essas perguntas, a gente conversou com a jornalista e crítica de cinema Isabela Boscov. Nesse ano, tem algum filme que seja uma adaptação importante? A gente tem a terceira adaptação para o cinema de Nada de Novo do Front, né, do Éric Maria Remarque, um livro muito importante. O livro foi publicado em 28. O Remarque era um veterano da Primeira Guerra, ele conheceu a vida no front, ele conheceu o horror e a tristeza do que foi a vida na trincheira na Primeira Guerra. Um livro que se tornou imensamente popular desde que ele foi lançado. É um livro lindo. É o lado derrotado da Primeira Guerra. Normalmente a gente tem as versões dos lados vencedores. Es ist vorbei. Eu achei o filme muito interessante. Eu ainda acho que a versão de 30 é linda de ver até hoje. A gente se espanta com a afluência cinematográfica dela. É interessante isso, porque é um filme que depende de muito movimento de câmera, muita locação, muito jogo de áudio, inclusive. Em 1930, o cinema sonoro, principalmente, estava lá na infância dele, né? É um trabalho técnico incrível e que, por isso, não envelhece mesmo. Eu queria que você explicasse para nós um fenômeno que acho que para a maior parte dos espectadores, entre os quais me incluo, surpreende um pouco. Ao longo de décadas, a gente viu o Oscar ser disputado apenas entre produções americanas, hollywoodianas. De uns anos para cá, parece que houve uma espécie de mudança de critério. Antes a academia tinha ali entre 4 e 5 mil votantes e na maioria anglofônicos. A gente costuma dizer que são só americanos, mas a produção inglesa e os profissionais ingleses estão muito ligados também à indústria americana. E eles votavam em filmes de língua inglesa, porque era o que eles viam, e o resto do mundo deixa para lá, vai para a categoria de filme estrangeiro, que era uma categoria de muito pouco prestígio, né? Isso começou a mudar curiosamente, tem a ver com Cidade de Deus também, porque o comitê que escolhia filme estrangeiro deu uma bola fora danada, não incluiu Cidade de Deus entre melhor filme estrangeiro, e no ano seguinte ele concorreu em 4 categorias do Oscar mesmo, né? Foi uma resposta do conjunto da academia. Curiosamente, é uma adaptação, né? Do Paulo Lins, Do né? Paulo Lins. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. E, lógico, isso aumentou muito com movimentos como o Me Too, Oscar So White, tudo mais. A academia foi muito criticada, com razão, pela pouca representatividade dela, e ela decidiu começar a mudar regras, representar de uma maneira um pouco mais fiel o coletivo do cinema mundial. Todo ano tem o Oscar e no Entre Linhas, que é um programa de literatura, a gente fica se perguntando quais são os filmes adaptados de livros, de romances, e a questão mais geral da adaptação de grandes clássicos para o cinema vem à tona. A gente fez um levantamento grosseiro assim, Shakespeare ganha em primeiríssimo lugar, depois vem Chekhov, depois vem Charles Dickens. O que leva um clássico a ser adaptável para o cinema? Eu acho que tem uma infinidade de motivos. Eu acho que algumas histórias se tornam muito queridas, né? Eu acho que isso explica, por exemplo, o fato de Dickens, que não é um autor tão lido hoje em dia quanto já foi. O Dickens foi um ídolo popular, né, na Inglaterra do século XIX, mas não é um autor tão lido hoje em dia, ainda ganha muitas adaptações. No caso do Shakespeare, eu acho que ele dispensa apresentações e comentários. A gente pode adaptar Shakespeare de 1000 maneiras diferentes. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Uma curiosidade em relação ao Shakespeare: se ele fosse um roteirista de cinema, ele jamais concorreria ao Oscar
de roteiro original, sempre roteiro adaptado, porque nenhuma história do Shakespeare é dele. Ele sempre usou histórias já existentes e transformou em obras que a gente identifica só com ele, né? Romeu e Julieta, Hamlet. Isso é uma coisa curiosa, é como se o Shakespeare fosse o modelo para os roteiristas que adaptam clássicos como ele mesmo, né? É que, na verdade, o que ele fez foi uma coisa interessantíssima, que é colocar o self pela primeira vez, né, dentro da literatura. Não ser simplesmente uma narração de uma história que aconteceu com outras pessoas, mas trazer o drama para o protagonista e dar arbítrio para ele. Ou seja, mesmo quando ele usava histórias de outros autores, ele introduzia esse elemento que é a percepção fundadora dele, né? Sim, e fundadora de toda parte, de maior parte da literatura ocidental hoje, né? É interessante pensar que um autor como Chekhov entra nessa lista dos mais adaptados. Porque Chekhov é um mestre da sutileza, ele é um mestre do pequeno, do banal, da vida comum e do que ela tem de trágico, que ela tem de frustrante, de decepcionante e, às vezes, de enlevante, de revelador. Qual que é a sua adaptação do Chekhov preferida? Não é uma adaptação do Chekhov, mas é uma encenação do Chekhov em Drive My Car, que concorreu ao Oscar no ano passado. Eu acho que quem merece desesperadamente um investimento de primeiríssima qualidade, porque nunca recebeu ele de fato, é o Machado de Assis. Eu queria ver um Dom Casmurro feito com toda a percepção do Machado. Machado é um autor tão psicanalítico, mas como ele tem aquele entorno todo do século XIX, no Rio de Janeiro, né? A vida da burguesia carioca, aqueles dramas, as pessoas se fixam naquilo. Eu queria ver um Dom Casmurro feito por alguém que compreenda o gênio inigualável do Machado de Assis.